parte que vou me ater do texto de Pirkei Avot, das palavras de Hillel, do capítulo 2:5, que diz: não respondas por ti antes do dia da tua morte. Não respondas por ti. Ou, em outros termos, não confie em ti mesmo. Não confie em ti mesmo. Irmiarro, com outros termos, o profeta Jeremias vai dizer: já temos? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí, obrigado. Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu e faz a força viva, como que é? Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É que eu estou com a outra linguagem aqui, ela acaba atrapalhando. Posso usar a sua Bíblia? Aí. Agora eu leio aqui, eu tomei aqui a Bíblia dele. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Como assim, maldito o homem que confia no homem? Maldito o homem que confia no homem, ou maldito o homem que confia nas suas próprias forças. Mas quais são essas forças? Dinheiro. O que mais? Não confie na tua própria sabedoria, em outras palavras, né? O que mais? Maldito o homem que confia no homem e que faz da carne mortal o seu braço e se aparta ou se afasta o seu coração do Senhor, de Deus. Dinheiro, autossuficiência, mas se a gente tivesse que dividir aqui aonde encontrar essa alta confiança. Maldito o homem que confia no homem e que faz da sua força um braço e que se afasta de Deus. Temos isso em nós ou não? Ou devemos procurar isso no outro? Não confie no Yahweh. É mais fácil, né? Aí eu pensaria se emprestaria dinheiro, se seria fiador, entre outras coisas, né? Se votaria nele para uma função, para um cargo. Diga lá, Luciana. É que a boa vontade para com o próximo deve existir e deve haver, abaixo de nós seguirmos uma lei, deve haver o mínimo de confiança, senão as pessoas não poderiam se relacionar. Mas a questão de maldito homem que confia no homem, é maldito homem que coloca, por exemplo, o seu sustento na mão de outra pessoa. Aí ele passa a bajular essa pessoa, ele talvez haja de maneira incorreta no seu trabalho, com relação aos seus ganhos, com relação ao seu comportamento. Ele não coloca todas as suas forças em Hashem, ele coloca, por exemplo, no patrão dele. Ele treme ao conversar com o chefe dele, ele fica nervoso e ele não entende que
o dono de tudo é Hashem, o dono do negócio para quem ele trabalha é Hashem, e o patrão é um ser humano como ele. Então por isso tem que ter esse entendimento. Maldito o homem que confia no homem, que coloca as suas forças na carne. Vai falar, Abraão? Eu entendo, maldito o homem confia no homem. Eu entendo, maldito o homem confia no homem, em se tratando de salvação, em se tratando de a obediência na Torá, que depois ele diz que não confia nas suas forças, mas que confia no Senhor, no Eterno. Então, para servir ao Eterno, nós não podemos talvez confiar em homens, nós temos que buscar o entendimento na Torá e procurar a obedecer a Torá, servindo ao Senhor. Não talvez em homens, porque homens somos que todos nós somos falhos, inclusive aqueles que nem servem ao Eterno. Então eu entendo nesse sentido. Legal. Várias visões, né? Isso que é magnífico da interpretação, né? Hillel, ele já diz assim: não confies em ti mesmo até o dia da tua morte. Entendeu a visão de Hillel? Enquanto Irmiarro diz assim: maldito o homem que confia no homem, ele abre mais esse sentido, né, para essas interpretações. E está correto, está todas corretas. Mas Hillel, ele fecha o cerco e diz assim: maldito o homem, não, diz assim: não confies em ti mesmo até o dia da tua morte. Mas Irmiarro, ele diz assim, que ele faz da sua carne mortal faz um braço e aparta-se de Deus. O que há em nós que se aparta de Deus? Que é estranho à natureza de Deus? Orgulho, soberba, ego, vaidade, egoísmo, está tudo pertinho, né? Ódio, inveja, rancor. É isso que Irmiarro, ele diz assim, que faz um braço, e ele faz um braço, e faz da carne um braço mortal, e se aparta o seu coração de Deus. Quando nós falamos de duas naturezas, nós falamos de uma natureza que é mortal, nós a chamamos de Yetzer Hará, o mau instinto que há em nós. A outra, o bom instinto, é aquilo que se parece com Deus, que se assemelha a Deus, que quer se aproximar de Deus. De que forma eu posso descrever essa natureza que temos também? Não faltou palavras para o Yetzer Hará, né? Orgulho, vaidade, raiva, ódio, inveja, né? E para a boa natureza, como que eu posso descrever isso? O inverso. Amor, bondade, benevolência, generosidade, paciência, longanimidade, mansidão, justiça. Isso, misericórdia, Raham. Isso faz parte da natureza de Deus. Mas, se nós temos essas duas naturezas dentro de nós temos que diariamente fazer o quê? Brigar com elas. Todos os dias, brigar. Então, quando Irmiarro diz assim,
e faz da carne mortal o seu braço para se apartar o coração de Deus. Isso vale dizer que quando nós, deixando a má inclinação prevalecer, nós nos afastamos da natureza divina. Deixa prevalecer o ódio, a raiva, a indiferença, a injustiça. Aí o homem confia-se na sua própria natureza e se afasta de Deus. Do que Hilel diz: não confies em ti mesmo, não confie em ti mesmo até o dia da tua morte. Então até que dia eu posso fazer isso? Não confiar em mim mesmo? Até o Natal agora, né? A ceia do Natal. Deus me livre. Um monte de gente já viu o Leitãozinho, coitado do Leitãozinho. A propósito, nós passamos aqui na estrada para Curitiba e passou aqueles caminhão que deixam um cheiro para trás, né? Cheio de leitãozinho pequenininho. Aí eu falei para a Ruth: ah lá, Ruth, a Peppa Pig indo embora. Aí a minha esposa falou: esses aí vão demorar, né, porque são todos pequenininhos. Eu falei: não, esses aí já são para ceia de Natal, tudo pequenininho assim, ó, vai a maçãzinha lá na boca, né? Enfim. Microfone, por favor. O salmista Davi diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Não confiar em nós mesmos. Não confiar em nós mesmos. Às vezes nós temos alguma demanda em que nós nos sentimos impotentes. Talvez está na mão de uma outra pessoa, de um terceiro, e que você vai ter que contar de achar graça aos olhos dele. Um patrão, um amigo, um vizinho, um parente, um juiz, um proprietário, um oficial, uma autoridade política, enfim. Então não é até o dia 25 que Hilel propôs que nós não podemos confiar em nós mesmos. Ele diz assim: não confies em ti mesmo até o dia da tua morte. Isso vale dizer que até o dia em que eu for enrolado com o meu talite, com a mortalha, aí eu venci a luta, eu cessei a guerra, vestido de quitel, né? Ali, Dona Maria, eu parei a briga. É o que Hilel está propondo. Não confies em ti mesmo até o dia da tua morte. Essa natureza que há em nós, que briga, são duas naturezas: a do bem e a do mal. Quer um exemplo prático e bobo? É aquela que você está falando assim: hoje eu precisava fazer uma oração. Precisava acordar 30 minutos antes do horário cotidiano para fazer uma amidá. Mas vem alguma voz em você que fala: não, você merece mais 5 minutos. Não é? Você merece mais 10 minutinhos de descanso, cara. Você vai trabalhar. No final você dá um duro danado. O que é isso aí? Que natureza que é essa? Hã? O Yetzer Hará é o mal. É o mal que está em nós. Sim, como um fariseu,
o bem e o mal lutando em nós, o Yetzer Hará e o Yetzer Tov, essas duas naturezas que há em nós, ela precisa ser anulada. Então, se você pretendia acordar 30 minutos mais cedo para fazer Amidá, você tem que lutar contra o instinto que está te propondo mais 10 minutos. É isso que Hillel está falando. Levantar os 30 minutos ou até os 40 minutos. Então você levantou 40 minutos dos 30 pretendidos, você superou o mau instinto, o Yetzer Hará. Só que você se negou, você está fazendo uma autoanulação, porque você de fato merecia dormir mais um pouco, descansar mais um pouco. Mas você se recusou a se dar esse prazer, você levantou, fez a oração e o seu dia vai ser diferente. Mas isso foi o quê? Uma alta renúncia. Você olhou para você mesmo e falou, não, de jeito nenhum. Já que você está propondo 10 minutos, eu vou levantar 10 minutos mais cedo do pretendido. Não é alta anulação? E a alta anulação, pessoal, é o que a Torá nos ensina todos os dias. No período do Pêssar, nós temos uma mitzvah comum que é a de procurar o Hametz, não é? Os que têm crianças, colocam lá 10 porções de pães escondidas debaixo do armário, do fogão, no forno. Uma lanterna, uma vela, dá para a criança procurar o Hametz. E a criança vai procurar e acha lá todo vestígio de fermento. Aí vai se verificar lá os 10 pedaços de pão que você escondeu depois da faxina na casa, trocou o saco do aspirador, lavou todos os utensílios, trocou a louça para o Pêssar. E as crianças encontraram merecidamente os 10 pedaços de pães. O chefe da casa vai levar para o quintal e a Torá ordena fazer o quê? A tradição manda fazer o quê com aqueles 10 pedaços? Queimar, não é? Queima. Mas por que nós queimamos os pedaços de pães encontrados? Porque para não correr o risco de que aquilo faça parte de novo da sua vida. Aquilo é uma autoanulação. Você queimou os 10 pedaços do Hametz, do fermento. Existe uma brahá que diz assim: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos, nos ordenasse a remover o Hametz. Na sequência que você queima aquilo ali, você faz uma outra benção. Qual é? Você faz a bênção que, se porventura houver na tua casa, no interior da tua casa, algum fermento oculto, que ele seja nulo e invalidado. Não é assim que nós rezamos? Então você viu lá os 10 pedaços, você já fez a faxina, você já removeu. E mesmo assim você faz a oração da anulação, de que se for encontrado algum pedaço de fermento na tua casa, ele seja nulo e seja inválido perante o santo, bendito seja ele. Isso nada mais é, o Hametz, ou o fermento, ele sempre é comparado com o que parte da nossa natureza. Com inchaço, com aparência, com o pecado, com o Yetzer Hará. Isso chama alta anulação.
Nós comentávamos recentemente sobre o comportamento de Rachel quando voltava da casa de Labão e trazia debaixo, escondido entre seus pertences, os ídolos do seu pai Labão. E Labão foi atrás de Jacó e procurou por todos os lados os seus pertences, o ídolo, e não encontrou. E começa essa discussão, porque alguns vão falar que um ídolo feito por um não-judeu, de repente ele pode ser utilizado os seus utensílios, o ouro, a prata que tiver nele. Mas se for um objeto de autoanulação de um judeu, então ele deve ser queimado, deve ser reduzido a nada. Moisés, quando volta do monte e depara-se com Avodá de Zará, o bezerro de ouro, o que Moisés faz? Moisés esmaga, não é? Quebra, moe, mistura na água e o que ele faz? Põe no copo d'água e dá para os israelitas beberem. O que é isso aí? Autoanulação. Eles beberam o Deus que tirou eles do Egito na água moído. Assim se esperava que Rachel fizesse com os ídolos trazidos da casa do seu pai, e assim inicia-se uma discussão. Mas a discussão nós não vamos trazer para esse momento. Nós vamos trazer o poder da autoanulação, que é de anular o pecado, que é de anular a idolatria, que é de anular tudo aquilo que não condiz com a Torá e com os profetas. Tudo aquilo que é contraditório à Torá e os profetas é contrário à natureza de Deus. E se é contrário à natureza de Deus, tem que ser anulado. Tem que ser nulo. Tem que ser invalidado. E isso está em nós. Isso está em nossa casa. Isso está em nosso falar e pensar. Não só no orgulho, não só na vaidade, não só na soberba. Às vezes até os nossos objetos pelos quais nós procuramos nos aproximar de Deus. Eu estava analisando nessa semana e me deparei com um texto em que Deus ordena assim: e não farão mais assim. Não farão mais assim o quê? As práticas de culto que os israelitas traziam consigo, desde o período patriarcal, ela foi evoluindo mediante a interpretação da lei. Jacob fez um altar em Betel, Abraão e Isaac. No deserto, os israelitas também sacrificavam a Deus. Mas Moisés vem com a legislação e diz assim: e não farão mais assim. Isso vale dizer, pessoal, que a forma como nós nos aproximamos de Deus, ela vai evoluindo. Porque Deus exige que aquele que se aproxima dele seja diferente do pagão, do goi, do idólatra. Antigamente, o judaísmo, embora isso não seja expressamente proibido, mas existem várias práticas de culto do avodá que existia dentro do rito judaico, que ele tornou-se inexistente na medida em que os povos iam adotando essas práticas no seu meio religioso. Isso nós encontramos a forma como Jacob, por exemplo, se apresentava a Deus. Chegou Moisés e falou: ó, Jacó, agora você não pode mais rezar desse jeito, porque agora você está rezando igual os cananitas. Entendeu ou não? Mas quando Jacob fez, era certo?
Era certo. Era válido? Era válido. Mas na medida em que se parecia e se assemelhava com a cultura dos povos, isso foi anulado. Você passa na porta agora das igrejas, esse símbolo está lá, tá ou não está? Se não tiver ele, o que vai estar lá? A estrela de Davi. Né? E esse símbolo é de quem? De propriedade de qual cultura? Judaica. Está nas sinagogas também ou não? Vai chegar um dia que a sinagoga não vai poder usar mais. Vai usar de forma mais restrita, mais particular. Diga aí, Luciano. A forma de praticar tefilá, a reza judaica, antigamente, com as mãos espalmadas, depois que começou outras religiões a rezarem dessa forma, o judaísmo aboliu. Sim. Exatamente. Você vê mesmo, rezava-se até a Idade Média de joelho na sinagoga. Os judeus rezavam de joelho. Se você olhar Daniel, antes do período da Idade Média, antes da Idade, como que é? Antes da época comum, né? Daniel rezava de joelhos, era o costume do judaísmo. Depois, aí quando os goi começaram a fazer isso, as 70 nações, inclusive com cultos pagãos, aí o judaísmo, ele, no sentido de se diferenciar, ele retira não só essa atitude, como retirou algumas outras. então, pessoal, tem coisa que nós temos que observar a nossa forma de praticar, a forma pela qual nós nos aproximamos de Deus. Pode parecer muito bem intencionada, mas pode ser reprovada no serviço. E a legislação judaica, ela vai mudando, ela está presente justamente por isso. Eu não sei o que nós faremos com o talit daqui a uma década, né? A kippá. Logo não haverá diferença mais. Mas haverá, porque a legislação vai atendendo essas necessidades, essas mudanças. E o próprio Deus vai agindo, não só nos goim, como também sobre a sua própria nação. Mas o poder da autoanulação é uma luta individual. Ninguém pode lutar por você. Ninguém pode lutar contra os seus instintos, senão você mesmo. Contra o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância, a inveja, o orgulho, a prepotência. É nós que temos que lutar e resistir diariamente. Temos que colocar a natureza de Deus para se aproximar de Deus, para que você se pareça com Deus, para que você inspire as pessoas. E esse é o poder da autoanulação. Esse é o poder daquele que não confia em si mesmo. A pessoa que confia em si mesmo, ela reza diariamente? Ela não reza diariamente. Exato. É uma mitzvah positiva, uma mitzvah do coração. Então quem confia em si mesmo não reza diariamente, ele não precisa. Porque a oração, a reza, ela aproxima de Deus, né? Ela aproxima o indivíduo de Deus. É uma conversa pessoal, é uma audiência que o Todo-Poderoso está à sua disposição. São 3 audiências ao dia. Ele está lá te esperando. Eu vi aquele filme do Mandela,
quando ele assumiu o poder na África do Sul, contra um apartheid, é isso? E eu vi que um esportista que o governo da África, eu não sei quantos de vocês assistiram, mas é muito bom, eu recomendo. E o Mandela, já presidente da África do Sul, ele esperava na sua sala, conceder uma audiência lá a um esportista branco, cheio de preconceitos sobre esse encontro, cheio de preconceito sobre uma minoria negra que agora tomou o poder. E o que se espera quando se toma o poder? Um cara que foi preso, foi humilhado, ficou tempos detido pela luta de uma causa. Aí, a parte que eram maioria, agora ele falou, agora eu vou entrar na sala de audiência de um presidente negro, ele vai acabar com a minha raça, vai ser irônico comigo, não é? Não é o que você pensaria, é o que eu pensaria. Vai atrasar 10 minutos do horário marcado da audiência, porque agora é ele que manda. E o rapaz foi surpreendido, porque o Mandela chegou no horário, mandou ele sentar no melhor local. Enquanto ele sentava, ele foi lá e perguntou: você quer um chá? Serviu o chá. E ele superou a má expectativa de que estava a maioria branca. E nós precisamos fazer isso diariamente conosco mesmo. Às vezes você está cheio de razão e está no seu direito, mas você pode anular isso também. Porque Deus é assim. Quando nós temos razão e o outro não tem razão, nós nos achamos no direito de humilhar, de expor, de ironizar, de satirizar. Nós não temos um gesto nobre. Eu assisti aquele filme chamado A Cruzada, e depois o documentário A Cruzada, e eu sou fascinado pelo comportamento de um árabe chamado Saladino. Pensa num inimigo nobre. Nós precisamos, às vezes, ter sorte para ter um inimigo, porque Saladino é um inimigo nobre. Como que ele lidava com a sua adversidade, com as pessoas que armavam um exército contra ele? Era um homem nobre. Ele tratava os seus inimigos com nobreza. E nós precisamos tratar os nossos adversários com nobreza, porque Deus, tudo está na mão de Deus, como diz o Salmo. Ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. E essa é a natureza de Deus. Nós sempre temos que fazer a autoanulação. Nós temos facilidade de nos dobrar quando reconhecemos que estamos errados. E talvez nem isso às vezes temos. Nem isso. Mas eu quero ver uma pessoa se autoanular também quando ela está certa. Também quando ela tem razão. E a autoanulação é algo que precisa fazer parte da nossa essência. É o que nos faz avançar na Techuvá em todos os sentidos. No sentido cultural, no sentido moral, no sentido ético, no sentido espiritual, a autoanulação, de não confiar em nós mesmos. A pessoa que confia em si mesma, ela também não precisa consultar a Torá diariamente. Ela não precisa. Ela não precisa falar com Deus. Eu estava falando da audiência, né, quando citei o caso do Nelson Mandela. Deus se coloca à nossa disposição 3 vezes ao dia para uma audiência pessoal. Como Barack Obama
ou mesmo a Dilma, ter diariamente 3 audiências ao dia, ela está te esperando. É assim que faz Deus conosco. Aí o que nós falamos? Ah, não, essa audiência eu não vou na outra, se der certo, na Minhá. Se eu tiver tempo, depois do Jornal Nacional, no Arvite. Então, nós nos tornamos o braço de que diz o profeta Jeremias: que maldiz o homem, né, que faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Apartou a sua natureza de Deus, apartou o seu instinto bem de Deus. Eu quero finalizar essa reflexão para que nesse período nós, no início dessa semana, da separação do santo para o profano, na Havdalah, fazermos a Deus, na manhã desse dia, no primeiro dia da semana, a nossa oração. Ler a primeira aliá da Torá, na porção Vayehi. Às vezes são 5 versículos, às vezes são 10 versículos, quanto muito 15, e vai tomar do seu tempo não mais do que 10 minutos. Um Hassidim, ele lê a Torá, sabe como? Quando nós fazemos a Tefilá, na Amidá, na Minhá, do Arvite, quem é que fala com quem? Quem é que fala com quem? Nessa audiência? É nós falando com Deus. É nós falando com Deus. Mas o Hassidim, ele não se contenta, então ele abre a aliá do dia de Vayehi. Primeiro dia de semana, primeira aliá. Então, agora ele vai abrir na primeira aliá, e a aliá vai falar com ele. E sabe que dá certo? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas preste bem atenção. É impressionante quando você faz a leitura. Faça a leitura e procure memorizar ali os 10 versículos da aliá daquele dia e veja se as coisas que vai ocorrer no seu dia não estavam escritas naquela aliá. Assim procede um Hassidim. Eu passei uma semana, eu sempre falo essa experiência, mas é mesmo impressionante porque ele fala assim: isso estava escrito na Parashá de hoje, está escrito. E tudo é associado com o que está escrito na Torá, porque na verdade, Torati é a forma como Deus fala conosco no dia a dia, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Deus fala conosco. Deus fala conosco, dia a dia. Fala dos nossos problemas, nos dá força, nos dá coragem, nos dá luz, nos dá entendimento. Mas ninguém que confia em si mesmo, quem que precisa, o homem que confia em si mesmo, quem que precisa que Deus fale contigo? Ele não precisa. Se eu não preciso falar com Deus, qual que é a necessidade de Deus falar comigo? E logo nos encontramos fracos, distante de Deus.
uma das piores doenças que existe não é a enfermidade. A enfermidade, ela é uma redenção. Quando você pega uma virose, quando acontece alguma coisa de enfermidade com você, com seu filho, com sua filha, com a sua esposa, eu hoje olho para isso como um bom sinal de que existe alguma coisa a ser redimida. Mas quando nós nos afastamos de Deus, não existe um diagnóstico, não existe um sinal de que nós nos afastamos de Deus. Por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Porque nós confiamos em nós mesmos. Eu quero pedir que na oração dessa manhã que vocês farão no Shacharit, mesmo que você tenha que levantar, ainda de pijama, troque de roupa para fazer a oração, escove os dentes, coloque talite, faça a oração. Mesmo que você volte para o berço, volte de pijama, se estiver chovendo ainda. Mas faça isso, e você terá vencido a sua natureza ruim. Tire os 10 minutos, antes do horário de sair, e leia a primeira aliá. Quer surpreender? Leia o comentário. Não deu para ler o comentário, não deixe de ler a aliada da semana. E vocês vão ver a diferença. Na forma como vocês tratam as pessoas, na forma como você trata a sua esposa, na forma como você trata o seu filho, na forma como você vai proceder dos negócios, tudo isso, a nossa natureza, ela vai sendo moldada porque você não confia em você mesmo, porque você tem uma luta diária contra a sua natureza ruim. Porque existe uma autoanulação a fazer enquanto nós estamos acordados. A partir do momento que você acordou, você já tem que se autoanular. A autoanulação. Às vezes equivale moer o negócio no pó e tomar. A mulher Sotá, ela teve o mesmo comportamento de Israel. Ela se aventurou com outro homem, mas ela não cometeu prostituição. Ela só foi leviana. E o seu marido ficou com ciúme dela. E o espírito de ciúme esteve sobre o marido dela. Então, o marido ciumento vai ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote pega da água e pega do pó do templo e adiciona na água. E a mulher Sotá toma da água com pó do templo. Se ela tiver cometido adultério, os efeitos daquela água são de maldição. Será estéril, inchará o seu ventre e as suas coxas e ela morrerá. Mas se ela só é leviana, ela não cometeu adultério, ela aprenderá com a autoanulação. Isso também é uma autoanulação. A mulher Sotá. Como Moisés fez com Israel, protestado pelo profeta Jeremias: lembro-me de ti quando me seguias como a noiva. O mesmo profeta Jeremias, ele vai falar dessa mulher para esse período que nós estudamos da manhã de hoje. Ainda haverá nas ruas de Jerusalém, nas ruas da Judéia, vozes do noivo e vozes da noiva, mas sempre com a autoanulação.